Bom dia, amados irmãos. Eis-nos aqui para darmos sequência a esses estudos do livro da Revelação, Apocalipse, sobre as cartas às igrejas da Ásia. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, por misericórdia, Senhor, não olhas para mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Tem misericórdia de toda a minha família. E que o Teu Espírito Santo, a partir de agora, me use plenamente para podermos todos aprendermos mais de Ti, nessa preciosíssima revelação para os tempos do fim. Prepara-nos, meu Deus, da forma que precisamos ser preparados por Ti e para Ti. Em nome de Jesus, inspira-nos e usa-nos, nós que estamos ministrando essa aula e todos aqueles que estiverem participando dessa aula. Ok? Carta às igrejas da Ásia, conselhos essenciais. Na aula anterior foram apreciados 4 igrejas. E nós teremos essas últimas 3 hoje, que faz parte da aula 4 do capítulo 3 de Apocalipse. Carta às igrejas. Objetivos gerais. É essencial conhecermos o conteúdo das 7, mas hoje serão abordados 3. Mas terá um retrospecto aqui dessas cartas escritas às igrejas da Ásia. Segundo, nós precisamos compreender que a palavra de Deus é eterna e a atualidade dessas cartas para a igreja dos cristãos de hoje, do mundo inteiro, e mesmo para os não cristãos, para que tenham oportunidade de se arrepender e de se converter ao único e verdadeiro Deus. Amém? Objetivos específicos. Primeiro, associar o conteúdo dessas cartas à realidade da sua igreja, da nossa igreja, da igreja no mundo inteiro, da igreja cristã no mundo inteiro. Essas cartas parece que foram escritas hoje para a igreja de agora. Segundo, escrever conselhos práticos essenciais para a sua igreja. À medida que formos apreciando os conselhos que foram passados da aula passada e que serão passados hoje, vai anotando e leva para a tua igreja. Chega lá, comenta com o pastor, comenta com o líder da igreja, comenta na escola bíblica, para que aqueles conselhos sejam aplicados no nosso dia a dia. É a eternidade da palavra. Ok? Terceiro, relacionar pelo menos um dos conselhos com a sua vida cristã hoje. Atentem muito bem para isso que está no final de todas as 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lembrando, está em Apocalipse 3:22, mas lembrando que é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que a fé se manifesta em nosso coração. Dai-nos, ó Pai, ouvidos de ouvir a Tua palavra, de compreender a Tua palavra. Dá-nos também, ó Pai, olhos de ver as maravilhas que o Senhor faz e continuará fazendo. Lembrando, obediência e fé são imprescindíveis para agradarmos a Deus. Obediência começa lá na grande diretriz para a humanidade. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Quem pratica aquilo ali, aqueles 14 versículos, tem uma vida super abençoada. E obedecendo toda a palavra de Deus, será muito mais abençoado. Amém? Vamos lá. Texto áureo da aula de hoje, Apocalipse 3:8. Atentem bem, porque isso ele está dizendo para a tua igreja, para a minha igreja, para toda a igreja hoje. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jamais podemos negar o nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador.
Veja o que ele falou na época que esteve com os apóstolos, está registrado em Mateus 10:33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Devemos sim testemunhar sempre de Jesus Cristo. Teremos aflições? Com certeza. Mas devemos sempre honrar o nome daquele que morreu por nós para nos salvar e para nos garantir a vida eterna. Falei dos conselhos atualíssimos da aula anterior. A carta para a igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, ou seja, volta no primeiro amor de Deus ali. Pratica como era praticado, como foi ensinado. E Jesus não ensinou só falando, ensinou vivendo. Eu posso falar uma porção de coisas boas, coisas bonitas para vocês, mas se eu não viver, estarei sendo incoerente. Isso não agrada a Deus. Ok? E se não tivesse arrependimento, olha só. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres. Apocalipse 2, verso 5. E para a igreja de Esmirna. Nada temas das coisas que has de padecer. É aqui. Passaremos por aflições, mas devemos honrar e testemunhar o nome de Jesus Cristo. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Você diz que tem fé, eu digo que tem fé, que eu tenho fé. Deus me dá oportunidades de provar e comprovar se eu tenho realmente essa fé. Entender e seguir a palavra dele nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui. Resistir ao diabo, buscar ao Senhor, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E tereis uma tribulação de 10 dias, mas seja fiel até a morte. E olha o prêmio, dar-te-ei a coroa da vida. E não é simplesmente ser curado aqui de alguma enfermidade, alguma doençazinha. Dar-te-ei a coroa da vida eterna. Amém? Apocalipse 2, verso 10. Para a igreja de Pérgamo, arrepende-te, pois quando não, virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2,16. A espada da boca de Deus é a palavra dele. Corta, que é uma maravilha. Você nem imagina como ela desossa o que tem que ser desossado. Mas a base está no arrependimento, que todos nós devemos ter. E os líderes, muito mais. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Carta para a igreja de Tiatira. Só essa frase. Mas o que tendes, retenda-o até que eu venha. Apocalipse 2,25. E certamente ele virá como um relâmpago. Ou virá de noite como um ladrão. Mas como um relâmpago é impactante. Você está vendo que o tempo está fechando, os dias estão mostrando que esse dia do Senhor está voltando, está chegando, é de uma hora para outra, é quando você menos espera, na hora que não sabeis, na hora que não esperais. Você pode até estar percebendo, vai dar um relâmpago feio, vai ter raios, trovoadas, e a hora que dá um relâmpago daqueles espetaculares da natureza, clareia de um horizonte ao outro. Mas você não tem como prever o momento exato que ele vai acontecer. Vigiai e orai. Amém? Vamos estar atentos, retendo tudo que aprendemos de Deus em nosso coração, até o fim, perseverando. Mateus 24:13. Mas o que perseverar até o final será salvo. Isso é essencial. Aqui. Toda a igreja comete falhas e alguns acertos diante de Deus que nos aconselha aquilo que devemos fazer para podermos receber o galardão prometido ao que vencer. Certo? Em todas as cartas termina com esse comecinho numa das últimas frases. Detalhe. Promessas para a igreja de Sardes apesar dos erros. Vocês terão o nome gravado no livro da vida.
estarão com vestes brancas, e ele tem bênçãos para aqueles servos quietinhos, fiéis e honestos. Carta de Filadélfia. Jesus tem a chave de Davi, da porta que ele abre ninguém fecha, e se ele fecha não há quem abra. Pode chamar todos os chaveiros do mundo, não vão conseguir. E ele tem o trono porque ele é o rei. Jesus é o nosso rei, mas não é um reizinho qualquer, é o rei do universo. Então, ama esse Deus, teme esse Deus, obedece esse Deus. Ok? Carta para a igreja de Laodiceia também tem. Uma igreja que desagradou. E teve uma repreensão bem interessante. Escolher ser frio ou quente. Com relação a essa promessa, Tiago 1, capítulo 12, ele já havia revelado também: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Vamos em frente. Carta à igreja de Sardes. O que estiver em quase dourado aqui, ó, são os conselhos para essas cartas, essas 3 igrejas que nós estaremos estudando hoje, sinteticamente, diante do tempo escasso que temos. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens no nome de que vives e estás morto. Olha o conselho aí, ó. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. A palavra de Deus que nós ouvimos, que atiça ou ativa a nossa fé, deve estar guardada no nosso coração para ser vivenciada a cada respirar. Amém? E se erramos, temos que nos arrepender. Às vezes consegue-se restaurar algum dano causado, ou quando não, faz o que for possível e tenta fazer mais no campo espiritual para compensar aquele dano material ou pessoal que causou a alguém. Principalmente na desobediência a Deus, arrependa-te, volta para Ele. Ele te acolhe como Pai amoroso. Na parábola do filho pródigo, foi falha do homem de marcar como o filho pródigo, porque ali está retratada a ação do Pai amoroso, apontando para Deus. Volta para Deus, Ele vai te acolher, vai te dar um banquete que você não tem noção das dimensões. Ok? Arrepende-te e volta para Deus. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Aqueles irmãos que chegam quietinho, não faz alarido, participa do culto ali de todo o coração, parece que está sozinho dentro da igreja, ele e Deus, ou ela e Deus, participando, absorvendo como uma esponja aquelas palavras ricas de ensinamento. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Deus, de meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estava lá no comecinho da aula e está repetido aqui, e em todas as cartas tem essa mesma frase. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos para Filadélfia? 3, do 7 ao 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro,
Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardou a palavra, praticou a palavra, não negou o nome de Jesus Cristo, e a porta está aberta para esses. Para você, para mim, para todo aquele que crê, que ouve a palavra de Deus, que absorve a palavra de Deus, que procura viver aquilo a cada respirar. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, se declaram crentes e não são, se declaram cristãos, mas não são, mentem, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardas a palavra da minha perseverança. Olha a razão, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Guarda a tua fé. Será que haverá fé na terra quando Jesus voltar? Está escrito. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até a morte. Ok? Ao vencedor, faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Oh, glória! Tudo o que tínhamos vivido, todos os nossos erros, fomos despidos deles, foi raspado de nós, foram apagadas nossas transgressões, nossas iniquidades, tudo ele lava no sangue do Cordeiro e nos torna mais alvos do que a neve. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu irmão, minha irmã, atente bem. Aquele vidro de remédio que cura qualquer enfermidade, aberto em cima do balcãozinho ali da sala, em cima do armário da sala, não adianta para nada. A vida eterna, ela não está contida na Bíblia, porque a palavra de Deus não pode ser contida em recipiente nenhum. Ela é viva, ela é ativa, ela é eficaz, ela produz seus efeitos e jamais volta vazia, mas é preciso que a gente entenda, creia e obedeça. Carta à igreja de Laodiceia, 3, 14 ao 22. Quem dera fosses quente ou frio, ou quem dera fosse frio ou quente. Se ficar no meio do caminho, nem quente, nem frio, você é morno. Então presta bem atenção, decida-se para que lado você quer ir. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus está lá em João 3. Tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E quem era Ele? O Verbo de Deus, o Espírito de Deus, Jesus Cristo. Esse Verbo de Deus que encarnou em Maria e se fez homem e habitou entre nós. Viveu, ensinou, morreu por nós, ressuscitou por nós para que tenhamos vida eterna. Foi Ele que revelou isso tudo e tudo mais que tem em Apocalipse, Ele revelou para João. Importantíssimo conhecer a Bíblia toda, mas agora para os tempos do fim, vamos concentrar nesse livro da Revelação. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso não leva a nada do que tem de material. Pode ser visto, tocado, medido, contado ou pesado. É material, é pó aglomerado, vai voltar a ser pó, mesmo o diamante. Leva um tempão, mas volta a ser pó, volta a ser carvão. Não tem jeito. Não se prenda a nada de material, meu irmão. Não se prenda. Você pode ter sim tua casa, teu carro, algumas utilidades, você precisa ter roupa, você precisa ter onde dormir, mas tendo o que comer e o que vestir, isso basta, está escrito na palavra. Mais que isso, apenas o necessário para não sair por aí escandalizando o povo. Bom, vamos lá? Olha o conselho para a igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas as maravilhas que ele faz. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Essa questão dele repreender e disciplinar aplica-se à poda das árvores frutíferas. Se você não podar a videira no tempo certo, do jeito certo, não crescerão novos ramos, não darão novas uvas, mantendo a qualidade original para se obter o melhor da uva. Então a poda, a repreensão é necessária. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Se estivéssemos em aula ao vivo, todos iriam ler isso aqui com muita força. 1, 2, 3 vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às igrejas. Conselhos para a nossa igreja de hoje, sintetizando o que nós vimos nessas lições. De Sardes. Vigiarmos, valorizarmos e guardarmos o que de Deus recebemos. Nos arrependermos e observarmos os nossos irmãos não contaminados pela iniquidade. Estão quietinhos. Temos pessoas assim na nossa igreja. Quietinhos, chegam ali, participam na boa, não se contaminam com nada. Do Conselho de Filadélfia para nós hoje, para tu e para a minha igreja, guardarmos e perseverarmos na palavra original e não negar o nome de Deus, não negar o nome de Jesus Cristo. Conservarmos o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. Ao vencedor, tem prêmio. Persevera até o final, filho. Laodiceia. Comprarmos de Deus riquezas incorruptíveis do reino de Deus, trajando vestes brancas, a fim de não expormos a vergonha de nossa nudez. Ser forte, porque os trajes de hoje, vocês conhecem. Tendo ungido os nossos olhos a fim de vermos, e aceitando a amorosa repreensão e disciplina do Pai, precisamos ser zelosos e nos arrependermos. Amém? Virtude aprendida. Partilhar e ou testemunhar. O que você pode fazer? O que eu posso fazer a partir de agora, a partir de hoje, para colocar em prática minha mudança de atitude em relação ao conteúdo que foi estudado? Examinemo-nos todos os dias.
E aqui fica uma pista para conseguirmos tudo isso que foi estudado. Estudando a Bíblia. Escola Bíblica Discipuladora, Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa, atualmente está aos domingos às 9 horas pela internet, pelas redes sociais. E para quem participa das escolas bíblicas, que é de graça, e pela graça você não paga nada para aprender, mas olha a recompensa, você ganha de graça e pela graça a sabedoria, o crescimento, a edificação e riqueza e fé. Essa riqueza é a do reino de Deus. Deus amado, Deus querido, muito obrigado por mais essa recompensa extraordinária que o Senhor nos dá de aprendermos mais de Ti a cada estudo que elaboramos. Pai amado, Pai querido, que eu possa ter passado melhor de tudo que eu aprendi, porque é muito assunto sintetizado num espaço de tempo tão pequeno, mas que caiam em boas terras férteis, em corações ávidos da salvação, corações desejosos de saber mais de Ti, de se arrepender e se voltar para Ti de todo o coração, em nome de Jesus. Santa e abençoada semana a você e a tua família, hoje e sempre. Amém? Fiquem na paz do Senhor.